tanto como atleta, tanto no campo como fora dele. E todos nós aqui desta mesa depositamos total confiança na sua competência e na sua capacidade de trabalho. Eu gostaria desde já de devolver a palavra ao nosso coordenador de todas as categorias, também atleta, integrante da nossa seleção, o Gilmar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu acho que nós começamos agora efetivamente o nosso trabalho. Estamos começando a conversar a partir de agora para montar a comissão técnica, que não vai ser divulgada hoje, até porque ainda nós estamos conversando, nós tivemos muito tempo para preparar. E a ideia é exatamente essa, de voltar a algumas coisas que são importantes no futebol, numa reformulação. Nós conversávamos agora, antes até da apresentação, que uma das coisas muito importantes do jogador é ele voltar a sentir um frio na barriga na época da convocação, de saber que se o trabalho dele estiver de acordo, se ele for merecedor, ele vai ser convocado. Nós, como já fomos jogadores também, consideramos que esse é um dos pontos importantes da carreira do jogador. Você está sempre buscando o seu limite, o seu máximo, para merecer a convocação. Nós estamos aqui, já conversamos com o coração aberto para tentar um grande trabalho, com uma nova relação com os patrocinadores, com a imprensa, buscar o equilíbrio justo para um momento tão importante como esse. Um momento que nós vamos buscar a experiência de muitas pessoas que podem ajudar com a seleção, com ideias que tenham para ser implantadas. Eu tive já durante essa semana de trabalho, agora já oficialmente, conversando com muitos jogadores de futebol, muitos campeões do mundo, jogadores que têm muito a acrescentar, que vão ser convocados nos momentos certos para que a gente converse, para que a gente debata algumas coisas do futebol e para que eles apresentem sugestões. Porque nós temos a humildade de saber que esse é um trabalho coletivo. E nesse momento nós precisamos muito de toda a experiência e de toda pessoa que tiver com a intenção de nos ajudar. Então, em base ao trabalho a isso, nós temos que basear, eu acho que tudo em 3 pilares aqui: no talento, no trabalho e no planejamento, que é o que nós estamos começando agora. Quanto à desconfiança de alguns, por algum motivo, não adianta ser explicado, isso vai ser mostrado. Deem tempo, vocês vão acompanhar o nosso trabalho, nós vamos aceitar as críticas, as sugestões, mas daqui a um tempo eu tenho certeza que vocês vão entender o que nós estamos falando. Proximamente, dentro do possível, nós vamos começar a divulgar os membros da comissão técnica, mas primeiro nós vamos fazer sempre muita sincronia com o Dunga, que é o nosso treinador, com o Galo, que cuida de toda a infraestrutura das seleções de base, com o presidente, o Dr. Marco, para que a gente tenha sempre um equilíbrio, uma sintonia muito perfeita. Nós precisamos aqui de gente totalmente afinada com o discurso da vitória e do compromisso que a CBF tem que ter. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Vou passar a palavra agora ao Dunga para que se pronuncie, o presidente Marco Polo falar alguma coisa. Eu acho que é uma retomada de um trabalho, esperando que a gente consiga acrescentar muitas coisas ainda para que a gente chegue no final desse trabalho vencedor. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Uma felicidade imensa. Tá funcionando? Uma felicidade imensa. Agradecer ao convite e a confiança do presidente, Dr. Marco, pela minha retomada novamente à frente da seleção brasileira. Vamos trabalhar em conjunto com as categorias de base, com a coordenação do Galo, assim como a coordenação do Gilmar. É um início de trabalho, apesar da CBF já estar nesse planejamento há 2 anos, nós vamos dar sequência. Importante também que a partir dessa Copa do Mundo a gente não pode colocar como terra arrasada. Teve muitas coisas boas, teve outras que a gente tem que modificar e nós estamos aqui justamente para isso. O Gilmar falou muito bem que a gente viu na Copa do Mundo o quanto é importante o talento, mas o planejamento também é muito importante. O quanto é importante no futebol moderno o marketing,
mas quanto é importante também o trabalho dentro de campo e o resultado dentro de campo para que seja sustentado o marketing. Bom, quanto a falar da minha pessoa, você já me conhece, sabe que dificilmente uma pessoa muda, principalmente nos seus princípios, no que diz a ética, transparência, comprometimento e trabalho. Agora também sou um ser humano e sei que eu tenho que melhorar muito no contato com as pessoas, com vocês jornalistas. Talvez a primeira passagem na seleção brasileira, por eu ser oriundo do futebol e não ter tido uma experiência como jogador de futebol, foquei muito mais no trabalho dentro de campo, né? E acho que os resultados que eu obtive, tá aí os números, né? 76% de rendimento, não precisa te falar muito. Agora, é normal também que eu tenho que aprimorar o meu relacionamento com a imprensa, que é normal, é a minha culpa, né? A reflexão que eu tive nesses últimos anos, e trabalhei para isso, assim também como trabalhei para me aprimorar. Recentemente na Copa do Mundo tive ótimas experiências com Saki, com Boban, com Wenger, com Gullit, com Baqueiro, falando sobre futebol, mas falando do futebol, aquilo que é dentro de campo, o que um atleta, o que uma equipe necessita. Então foi um aprendizado muito bom. E estamos aqui agora para reiniciar esse trabalho, né, da melhor maneira possível, e que as pessoas, o torcedor, juntamente conosco, assim como vocês, como o Gilmar falou também, estamos prontos para receber críticas, né, a receber sugestões em prol da seleção brasileira. E como foi da primeira vez que eu passei pela seleção, vai ser a segunda, tudo que for bom para a seleção brasileira, nós vamos trabalhar e vamos estar abertos a conversar, a trocar ideias, né, para que a seleção brasileira possa obter o resultado. Não sou eu, não sou Gilmar, não é o presidente, não é o Dr. Marco, não é o Galo que está aqui. Nós estamos representando a seleção brasileira. Então a gente está aberto para que as pessoas possam fazer as suas ideias, seu sugerimento, as suas convicções, desde que esse seja o ponto de referência à seleção brasileira, o melhoramento da seleção brasileira e obter os resultados que nós tantos necessitamos e precisamos. Companheiros, então agora vamos iniciar as perguntas. Fiquem atentos, se identifiquem, levante a mão, fiquem atentos a Fernanda, Gregório, Trípoli, que estão com os microfones. E como havíamos prometido, vamos começar com dois jornalistas que não tiveram oportunidade de fazer as suas perguntas na última coletiva. Pode começar, Fernanda. Aqui, Dunga, aqui à sua direita, bom dia. Marim, Del Nero, Galo, Gilmar. Wilson Pimentel, Rádio Tupi. Quanto os jornalistas lá na coletiva de imprensa, Pedrinho, eles fazem as perguntas lá pro Dunga, a gente debate um pouquinho aqui também. Para ser bem sincera, Pedrinho, eu estava tensa com essa volta do Dunga, mas acho que a partir dessa primeira declaração dele e também do Gilmar, já estou um pouquinho mais confiante, porque eu acredito muito na humildade. Acho que o Dunga mostrou humildade em reconhecer os erros dele em 2010 e prometeu uma melhora. Então, só daí eu já estou um pouco mais tranquila. Primeiro, o Dunga é um cara de muita personalidade, não é, Larissa? Porque jogaram nas costas do Dunga o fracasso da Copa de 90. Aí, em 94, ele foi um guerreiro, era capitão, assumiu a responsabilidade, foi lá e foi campeão. Depois ele assume uma seleção brasileira. Sem ter sido treinador de clube nenhum. Sem ter sido treinador de clube. Perde para a Holanda. Todo mundo crucifica o Dunga novamente. E ele volta e assume a seleção brasileira. Ele não tem medo da responsabilidade, ele não tem medo da pressão. Isso é um ponto muito positivo que deve ser exaltado, porque não é qualquer um que depois que as pessoas colocam... Tem coragem de voltar, né? Um suposto fracasso em cima dele, tem coragem de voltar. Exatamente. E a gente percebeu que ele teve um relacionamento com outras pessoas importantes do futebol. Uma observação, um aprendizado, como ele mesmo citou. Ele mesmo percebeu com o contato com a imprensa tinha sido difícil, já está disposto a mudar. Então, assim, é importante essa reformulação e começar pelo Dunga, que é um grande campeão na seleção brasileira. Hoje o nosso dia vai ser quase que exclusivamente dedicado à seleção brasileira e CBF, por isso mesmo a gente volta para lá agora. O Dunga ainda está falando, ainda está respondendo as perguntas e a gente quer saber um pouco mais das palavras do nosso novo técnico aí da seleção brasileira. Ao futebol, nós temos o talento, a qualidade, mas ao mesmo tempo, né, só para todos nós pensarmos que gostamos do futebol, nós gostamos muito de falar de talento, de improvisação, mas ao mesmo tempo
tempos a gente elogia e muito a organização, o planejamento da Alemanha. Então, acho que essas coisas, não só da Alemanha, como de outras seleções também, nós vamos ter que buscar, dentro disso, da organização, do planejamento, buscarmos um futebol com características do futebol brasileiro, mas características que nós temos que colocarmos em evidência dentro do campo, né? Dentro do campo, trazermos jogadores que possam realizar esse trabalho, mas principalmente trazermos jogadores não daquilo que nós podemos pensar do que eles serão daqui a 10, 15 anos, daquilo que eles podem fazer no momento e a curto e médio prazo. Eu conheço o Dunga desde, acho que 1980, quando ele chegou no Internacional, que eu já estava lá. Quer dizer, eu acompanhei a vida toda, nós ganhamos uma medalha de prata na Olimpíada, conquistamos títulos pelo Internacional, ganhamos a Copa de 94 e realmente eu conheço muito como ele pensa e como ele age, com conhecimento profundo. Ele tem uma visão muito parecida com a minha, que aconteceu no dia que eu fui convidado também a trabalhar aqui na CBF. A seleção brasileira é alguma coisa muito importante, nós sabemos o quanto é importante para o povo. Então, não é um convite, é uma convocação. Você esquece todas as outras variantes que sejam financeiras, de trabalho. Eu estava com a minha vida toda organizada também, ia morar no exterior, a minha filha já está lá, eu mudei tudo, porque você não pode dizer não a um convite como esse. E foi exatamente a sensação que o Dunga teve quando foi convidado. No primeiro momento não chega a ser uma surpresa, mas no segundo já pensar o que pode ser feito para trabalhar. Isso nós temos um pensamento muito parecido e eu acho que também já é importante colocar que o Dunga frisou, o treinador da Olimpíada vai ser o Galo, já é uma definição e nós vamos estar dando todo o suporte, acompanhando muito o trabalho dele e ele vai estar também interagindo com nós, porque nós precisamos criar, desde as categorias de base até a seleção, um único pensamento, uma única linha. E a todo momento a gente vai ter que ajustar isso, porque o futebol a gente sabe que é muito dinâmico e tem muitas variantes. Dunga, bom dia a todos. Marcos, do Portal Terra. Em 2010, depois que você saiu da seleção, você disse que voltar à seleção seria como quase impossível, mas você colocou a ressalva, desde que fosse um convite. O que te fez mudar de ideia? Como é que você acha que você vai conseguir resgatar o carinho que o povo tem pela seleção e que ficou um pouco machucado com esse 7-1 da Alemanha na Copa? E se você já tem um esboço na sua cabeça da sua primeira lista, já sabendo que você tem um amistoso já no mês de setembro? Bem, o Brasil tem mais ou menos 200 milhões de pessoas, né? Todos nós queremos jogar futebol. E você chegar à seleção brasileira é uma coisa fantástica. Retornar à seleção brasileira é uma coisa ainda quase impossível, como eu falei, quase. Mas como na vida não tem nada impossível, então as coisas acontecem. E como na vida também, se você tiver um comportamento, se for íntegro, fazer seu trabalho, as pessoas, um momento ou outro, vão reconhecer. Quanto ao resgate do carinho para a seleção brasileira, torcedor está machucado, mas continua com o carinho, continua a seleção representando muito para o povo brasileiro, como para todos nós, né? Nós fizemos parte disso, também somos torcedores. E nós vamos conquistar isso através dos resultados. Não tem outra forma, né? E trabalhando muito, demonstrando ao torcedor de quanto a gente quer fazer o melhor e realizar todo o nosso planejamento. Já temos um esboço, mas o torcedor brasileiro e vocês também já me conhecem bastante. Eu não vou vender um sonho, é uma realidade. E a realidade precisa de muito trabalho. Então, quando se cria uma expectativa muito grande ao torcedor, né? E o futebol é imprevisível, nada é definitivo, você tem que conquistar cada dia, cada segundo, cada minuto, né? E cada vez mais o futebol tá muito parecido em todo mundo, as pessoas muito competentes, muito comprometidas, né? Com muito trabalho também. A gente não pode achar que nós somos os melhores, não, nós já fomos os melhores, nós temos que resgatar novamente essa capacidade, nós temos talento para isso, mas a gente não pode não ter a humildade de reconhecer que outras seleções trabalharam muitos anos para chegar até onde eles chegaram e que nós temos que trabalhar arduamente para reconquistar novamente o direito de estar entre os melhores do mundo, né?
Mas, torno a repetir, a gente não pode vender uma ilusão ao torcedor que as coisas são fáceis que a gente vai conseguir de um dia para outro. Vai ter que ser um trabalho muito duro a cada dia. Dunga, aqui, o Wellington Campos. Eu quero te perguntar o seguinte: a realidade, como disse você hoje, da América do Sul, ela apresenta um quadro diferente para a seleção brasileira. Vai ser difícil se classificar para 2018 e o chamado futebol arte, ele ainda existe? O futebol existe, futebol arte. Vai ser difícil se classificar como sempre foi, não mudou nada, né? Até porque nós somos o único país que fala português na sul-americanos, então isso já é uma dificuldade a mais. O futebol mudou. Antigamente só jogadores brasileiros iam para a Europa ou argentino. Hoje tem um intercâmbio muito grande. Essas seleções se tornaram competitivas. Basta a gente ver a Colômbia, que era um futebol de grande qualidade, e hoje é um futebol muito, muito competitivo. É muito bonito, é muito legal falar o futebol arte, né? Mas o que é o futebol arte? Um goleiro fazer uma defesa também é uma arte. Um zagueiro roubar uma bola, fazer uma interceptação também é uma arte. E as jogadas vão acontecerem naturalmente. O que a gente não pode é querer comparar o futebol lá atrás com agora, né? A gente quer achar que o Pelé a gente vai encontrar toda hora. Pelé não é Pelé, o Pelé é um mito. É diferente, então a gente não pode querer que tenha um Pelé a cada dia, que a gente crie um ídolo a cada dia. O ídolo a gente não se cria. É ele que vai conquistando o espaço a cada dia pela sua performance, pelos seus resultados dentro de campo. Então o Brasil tem jogadores de grande talento, o Brasil sempre vai ter jogadores de grande talento. Agora, nós temos que aliar a esse talento o comprometimento, o trabalho, a humildade, o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio de demonstrar as suas emoções no momento certo, né? E passar para o torcedor, né? Passar para essas crianças que a gente viu as imagens agora, as crianças chorando, de demonstrar para elas que a escola é uma coisa, mas a vida é muito mais dura. E a vida não nos perdoa. Se nós não nos prepararmos bem, a vida não vai nos perdoar. E aí vai nos cobrar pelos nossos erros. Então a gente tem que estar preparado para assumir todo o nosso papel a cada instante. Dunga, aqui à sua esquerda, Janaína Xavier, do Sport TV. Seja bem-vindo de volta. Dunga, a Copa do Mundo como um todo, o futebol jogado na Copa do Mundo do Brasil, te fez rever algum conceito? Quer dizer, técnica e taticamente falando, especialmente de 2010 para cá, o futebol mudou muito? O futebol muda a cada instante, a cada dia. Se você ir lá no site da FIFA e ver meus comentários, vê como ele mudou, né? Para todos nós, para todos que falam de futebol, todo mundo fala em futebol ofensivo, né? E o futebol ofensivo, para aquilo que todo mundo entende, é colocar 4, 5 atacantes. E o que a gente viu na Copa do Mundo? As equipes marcando 5, 10 metros atrás da linha do meio de campo. Então, no primeiro conceito nosso, isso seria defensivismo, né? E como que saiu tantos gols? Porque você cria espaço para atacar. É uma estratégia para atrair o adversário e atacar. Se em 2010 nós tivéssemos essa atitude, todos iam falar que era um futebol defensivista. Agora, em 2014, nós estamos falando que o futebol é ofensivo jogando dessa forma. Então, ele muda, mas não muda tanto. O importante é chegar com 4, 5 jogadores na frente. É não estar com 4, 5 jogadores na frente. É não estar posicionado, parado. Você tem que ter movimentações, a equipe tem que se movimentar. E principalmente, cai um outro conceito nosso, né? Que nós achamos que o craque não precisa participar do jogo. E o que a gente viu aí? O Robin da Holanda participando, o Müller da Alemanha participando, Jiménez da Colômbia participando. Então o futebol hoje já não é mais de uma ou duas figuras. Ele é total em todos os setores do campo e tem que ter a participação de todos os jogadores. Um bom tempo atrás, quando o Gilmar jogava ontem, o goleiro participava pouco com os pés, né? Hoje a gente viu o goleiro da Alemanha sendo um líbero. Então é muito dinâmico, não tem uma definição. Você tem que estar se aprimorando a cada instante. O Dunga aqui no fundo, bom dia a todos primeiro, boa sorte no retorno. Acho que a grande dificuldade, talvez hoje, pelo que aconteceu na Copa, por tudo que você colocou, é a gente cair na realidade que hoje o futebol não dá para jogar mais só com a ideia que nós somos os melhores, você vai ter que acostumar os teus jogadores com isso, a torcida com isso. Esse vai ser seu primeiro grande trabalho, Dunga?
Eu acho que é um trabalho da conscientização, né? Quando eu falo do futebol, não é só dos jogadores, é de todos nós, da imprensa, do torcedor, né? Porque a gente teve agora uma noção do que é o futebol total dentro da Copa do Mundo. Então a gente não pode cair naquela de nós passarmos para o torcedor que nós somos os melhores, que nós temos o melhor jogador. Tudo bem, mas quando você olha no olho do adversário e ele olha no teu olho e vê que tu não quer ganhar, ele quer ganhar. Quando ele olha no teu olho, vê que tu não dribla, ele vem e te dribla. Quando tu vê com o adversário que tu não marca ele, ele te marca e rouba a bola, né? E ninguém te perdoa. A camisa brasileira, todo mundo fala a camisa do Brasil, da Argentina, é respeitada. Vai ser sempre respeitada, não tem como. Agora, é verdade que eles tanto nos respeitam que eles querem ganhar de nós de qualquer forma. E nós é que temos que estar preparados, nós é que temos que ter a humildade de sermos melhor a cada dia, de sermos mais compactos, de trabalhar mais comprometimento, porque o adversário, ele quer ganhar do Brasil, quer notícia no mundo todo ganhar do Brasil. Então é essa que a gente tem que ter essa percepção. Não achar que a gente vai entrar com a camisa e que vai ganhar. Que nós vendermos uma ideia para o torcedor que a gente vai ganhar a Copa do Mundo antes da Copa do Mundo acontecer. Não. Não acontece nada antes de começar o jogo. A gente tem até uma brincadeira que o futebol é lindo, é maravilhoso, é fantástico. A coisa ruim são os 90 minutos, porque ali tu tem que explicar se tu ganhou ou se tu perdeu. Então, antes, a concentração, treinamento, entrevista, viagem, é maravilhoso, né? Mas a realidade são os 90 minutos. E é ali que nós temos que decidir tudo. Dunga, Sérgio Guimarães, antes de mais nada, seja bem-vindo à tua nova empreitada e eu retorno ao final da participação na última Copa que você estava, não a última Copa agora. A tua indicação por parte da CBF, ela de certa forma repara uma injustiça que foi feita aos números que você apresentou na seleção brasileira? E você acha que a tua indicação também se deve pelo fato da CBF não ter encontrado um treinador que tenha o teu perfil? Bom, acho que tu já respondeu, né, com a segunda pergunta. Os meus números, o trabalho que eu realizei na seleção brasileira foram os indícios que o presidente Marinho e o presidente Del Nero me chamaram novamente para a seleção brasileira. O trabalho foi realizado. Injustiça, a gente usa muito essa palavra, mas não existe, né? Tanto não existe que eu estou aqui hoje, novamente. O mais importante na nossa vida que a gente tem que passar, principalmente para as crianças, né? Que nós temos que ter um perfil como ser humano, de comprometimento, de respeito, de ética, de transparência. Isso não quer dizer que a gente não comete erro. E como a gente comete erro, tem que reconhecer esses erros e tentar ser uma pessoa melhor a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, né? Para não cometermos os erros novamente. E na minha vida eu nunca me preocupei do que se vai falar ou se dizer. Principalmente me preocupei mais com as minhas ações, né? De realizar o meu trabalho da melhor maneira possível, de ter o respeito das pessoas que trabalham juntamente comigo, né? Que eu possa confiar, que as pessoas possam confiar em mim. Fico feliz de ter uma nova oportunidade pelo convite e a confiança que a CBF está tendo no meu trabalho, assim como do Gilmar, como o Galo. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade é nossa agora. Agora a gente tem que trabalhar e obter os resultados que a CBF está esperando que a gente consiga, né? E que o torcedor e vocês também, com desconfiança ou sem desconfiança, também estão esperando para ver o que vai acontecer. Oi, Dunga, bom dia. Você na Copa de 2010, a seleção que você dirigiu, o Brasil tinha a seleção mais velha daquele Mundial, era a média de idade mais alta. E na sequência do trabalho, quando você saiu, a tônica do então presidente Ricardo Teixeira era a renovação. Vamos renovar, vamos rejuvenescer a seleção. Assim foi no início, mas chegou a Copa América e o Mano Menezes voltou com uma base de muita experiência e mudando aquele perfil. Eu queria saber qual é
o seu ponto de vista nesse início de trabalho em relação a resultados, que você fala que é importante obter resultados, mas principalmente preparar o Brasil para a Copa de 2018. Que perfil você imagina? Assim, nós restaram só 5 jogadores daquele Mundial de 2010 para 2014. Agora, para esse início de trabalho, a gente vai ver uma seleção mais rejuvenescida, pensando no futuro, pensando em 2018, ou vamos ver uma seleção com sua força máxima, tentando ganhar esses amistosos, porque é muito importante fazer o resultado? Bom, acho que todas as coisas são importantes. Nós temos que obter resultados, temos que formar uma seleção para 2018. Essa seleção que está aí é uma seleção bastante jovem, né? E você tem que mesclar. A Holanda mesclou, nós falamos só dos jovens da Holanda, não falamos do Robin que não vai jogar a próxima Copa do Mundo, tá? Então, a gente tem que passar para o torcedor, para o público, tá? As duas partes da moeda, não uma só, né? Que a Holanda só tem jogadores jovens. Não, ela tem jogadores jovens, mas também, assim como a Alemanha, o capitão da Holanda não vai jogar, da Alemanha não vai jogar a próxima Copa do Mundo. Então, tem-se uma mescla. O importante é você colocar no momento certo jogadores novos, com uma certa experiência. O Brasil tem jogadores novos, mas já com uma boa experiência nos seus clubes de Europa, né? E também da seleção brasileira. Então, o caminho, você tem que ter o resultado para dar tranquilidade para se fazer o trabalho e aos poucos ir colocando jogadores. Mas também tem-se uma coisa, você não coloca um jogador só porque ele é novo. Tem que colocar o jogador pela competência dele, né? E pelo seu rendimento. Quando nós iniciamos em 2010, era para resgatar o amor, o carinho pela seleção brasileira, né? Não tem escolher jogos para jogar na seleção brasileira. O jogador tem que jogar todos os jogos onde tem a convocação. E nós colocamos muitos jovens naquela seleção. Agora, uma coisa é você colocar os jovens. Agora, quem tem que se afirmar são os próprios jogadores, né? Tem que ter essa competitividade. Você não pode excluir nenhum nem outro pela idade. Tem que excluir pelo rendimento dentro de campo. Tanto como atleta, tanto no campo como fora dele. E todos nós aqui desta mesa depositamos total confiança na sua competência e na sua capacidade de trabalho. Eu gostaria desde já de devolver a palavra ao nosso coordenador de todas as categorias, também atleta, integrante da nossa seleção, o Gilmar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu acho que nós começamos agora efetivamente o nosso trabalho. Estamos começando a conversar a partir de agora para montar a comissão técnica, que não vai ser divulgada hoje, até porque ainda nós estamos conversando, nós tivemos muito tempo para preparar. E a ideia é exatamente essa, de voltar a algumas coisas que são importantes no futebol, numa reformulação. Nós conversávamos agora, antes até da apresentação, que uma das coisas muito importantes do jogador é ele voltar a sentir um frio na barriga na época da convocação, de saber que se o trabalho dele estiver de acordo, se ele for merecedor, ele vai ser convocado. E nós, como já fomos jogadores também, consideramos que esse é um dos pontos importantes da carreira do jogador. Você está sempre buscando o seu limite, o seu máximo, para merecer a convocação. Nós estamos aqui, já conversamos com o coração aberto para tentar um grande trabalho, com uma nova relação com os patrocinadores, com a imprensa, buscar o equilíbrio justo para um momento tão importante como esse. Um momento que nós vamos buscar a experiência de muitas pessoas que podem ajudar com a seleção, com ideias que tenham para ser implantadas. Eu tive já durante essa semana de trabalho, agora já oficialmente, conversando com muitos jogadores de futebol, muitos campeões do mundo, jogadores que têm muito a acrescentar, que vão ser convocados nos momentos certos para que a gente converse, para que a gente debata algumas coisas do futebol e para que eles apresentem sugestões. Porque nós temos a humildade de saber que esse é um trabalho coletivo. E nesse momento nós precisamos muito de toda a experiência e de toda pessoa que tiver com a intenção de nos ajudar. Então, em base ao trabalho a isso, nós temos que basear, eu acho que tudo em 3 pilares aqui. No talento, no trabalho e no planejamento, que é o que nós estamos começando agora. Quanto à desconfiança de alguns, por algum motivo, não adianta ser explicado, isso vai ser mostrado. Deem tempo, vocês vão acompanhar o nosso trabalho
Nós vamos aceitar as críticas, as sugestões, mas daqui a um tempo eu tenho certeza que vocês vão entender o que nós estamos falando. Proximamente, dentro do possível, nós vamos começar a divulgar os membros da comissão técnica, mas primeiro nós vamos fazer sempre muita sincronia com o Dunga, que é o nosso treinador, com o Galo, que cuida de toda a infraestrutura das seleções de base, com o presidente, o Dr. Marco, para que a gente tenha sempre um equilíbrio, uma sintonia muito perfeita. Nós precisamos aqui de gente totalmente afinada com o discurso da vitória e do compromisso que a CBF tem que ter. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Vou passar... Dentro do campo, trazermos jogadores que possam realizar esse trabalho, mas principalmente trazermos jogadores não daquilo que nós podemos pensar do que eles serão daqui a 10, 15 anos, daquilo que eles podem fazer no momento e a curto e médio prazo. Eu conheço o Dunga desde, acho que 1980, quando ele chegou no Internacional, que eu já estava lá. Quer dizer, eu acompanhei a vida toda, nós ganhamos uma medalha de prata na Olimpíada, conquistamos títulos pelo Internacional, ganhamos a Copa de 94 e realmente eu conheço muito como ele pensa e como ele age, com esse conhecimento profundo. Ele tem uma visão muito parecida com a minha, que aconteceu no dia que eu fui convidado também a trabalhar aqui na CBF. A seleção brasileira é alguma coisa muito importante, nós sabemos o quanto é importante para o povo. Então, não é um convite, é uma convocação. Você esquece todas as outras variantes que sejam financeiras, de trabalho. Eu estava com a minha vida toda organizada também, ia morar no exterior, a minha filha já está lá, eu mudei tudo, porque você não pode dizer não a um convite como esse. E foi exatamente a sensação que o Dunga teve quando foi convidado. No primeiro momento não chega a ser uma surpresa, mas no segundo já pensar o que pode ser feito para trabalhar. Isso nós temos um pensamento muito parecido e eu acho que também já é importante colocar que o Dunga frisou, o treinador da Olimpíada vai ser o Galo, já é uma definição e nós vamos estar dando todo o suporte, acompanhando muito o trabalho dele e ele vai estar também interagindo com o nosso, porque nós precisamos criar, desde as categorias de base até a seleção, um único pensamento, uma única linha. E a todo momento a gente vai ter que ajustar isso, porque o futebol a gente sabe que é muito dinâmico e tem muitas variantes. Dunga, bom dia a todos. Marcos, do Portal Terra. Em 2010, depois que você saiu da seleção, você disse que voltar à seleção seria como quase impossível, mas você colocou a ressalva, desde que fosse um convite. O que te fez mudar de ideia? Como é que você acha que você vai conseguir resgatar o carinho que o povo tem pela seleção e que ficou um pouco machucado com esse 7-1 da Alemanha na Copa? E se você já tem um esboço na sua cabeça da sua primeira lista, já sabendo que você tem um amistoso já no mês de setembro? Bem, o Brasil tem mais ou menos 200 milhões de pessoas, né? Todos nós queremos jogar futebol. E você chegar à seleção brasileira é uma coisa fantástica. Retornar à seleção brasileira é uma coisa ainda quase impossível, como eu falei, quase. Mas como na vida não tem nada impossível, então as coisas acontecem. E como na vida também, se você tiver um comportamento, se for íntegro, fazer seu trabalho, as pessoas, um momento ou outro, vão reconhecer. Quanto ao resgate do carinho para a seleção brasileira, torcedor está machucado, mas continua com o carinho, continua a seleção representando muito para o povo brasileiro, como para todos nós, né? Nós fazemos parte disso, também somos torcedores. E nós vamos conquistar isso através dos resultados. Não tem outra forma, né? E trabalhar a trocar ideias, né? Para que a seleção brasileira possa obter o resultado. Não sou eu, não sou Gilmar, não é o presidente, não é o Dr. Marco, não é o Galo que está aqui. Nós estamos representando a seleção brasileira. Então a gente está aberto para que as pessoas possam fazer as suas ideias, seu sugerimento, as suas convicções, desde que esse seja o ponto de referência à seleção brasileira, o melhoramento da seleção brasileira e obter os resultados que nós tanto necessitamos e precisamos. Companheiros, então agora vamos iniciar as perguntas. Fiquem atentos, se identifiquem, levante a mão, fiquem atentos a Fernanda, Gregório, Triplo, que estão com os microfones. E como havíamos prometido, vamos começar com dois jornalistas que não tiveram oportunidade de fazer as suas perguntas na última coletiva. Pode começar, Fernanda. Aqui, Dunga, aqui à sua direita, bom dia. Marim, Del Nero, Galo, Gilmar.
Wilson Pimentel, Rádio Tupi. Enquanto os jornalistas lá na coletiva de imprensa, Pedrinho, eles fazem as perguntas lá para o Dunga, a gente debate um pouquinho aqui também. Para ser bem sincera, Pedrinho, eu estava tensa com essa volta do Dunga, mas acho que a partir dessa primeira declaração dele e também do Gilmar, já estou um pouquinho mais confiante, porque eu acredito muito na humildade. Acho que o Dunga mostrou humildade em reconhecer os erros dele em 2010 e prometer uma melhora. Então, só daí eu já estou um pouco mais tranquila. Primeiro, o Dunga é um cara de muita personalidade, não é, Larissa? Porque jogaram nas costas do Dunga o fracasso da Copa de 90. Aí, em 94, ele foi um guerreiro. Era capitão, assumiu a responsabilidade, foi lá e foi campeão. Depois ele assume uma seleção brasileira. Sem ter sido treinador de clube nenhum. Sem ter sido treinador de clube. Perde para a Holanda. Todo mundo crucifica o Dunga novamente. E ele volta e assume a seleção brasileira. Ele não tem medo da responsabilidade, ele não tem medo da pressão. Isso é um ponto muito positivo que deve ser exaltado, porque não é qualquer um que depois que as pessoas colocam... Tem coragem de voltar, né? Um suposto fracasso em cima dele, tem coragem de voltar. Exatamente. E a gente percebeu que ele teve um relacionamento com outras pessoas importantes do futebol. Uma observação, um aprendizado, como ele mesmo citou. Ele mesmo percebeu com o contato com a imprensa tinha sido difícil, já está disposto a mudar. Então, assim, é importante essa reformulação e começar pelo Dunga, que é um grande campeão na seleção brasileira. Olha, hoje o nosso dia vai ser quase que exclusivamente dedicado à seleção brasileira e CBF, por isso mesmo a gente volta para lá agora. O Dunga ainda está falando, ainda está respondendo as perguntas e a gente quer saber um pouco mais das palavras do nosso novo técnico aí da seleção brasileira. Ao futebol, nós temos o talento, a qualidade, mas ao mesmo tempo, né, só para todos nós pensarmos que gostamos do futebol, nós gostamos muito de falar de talento, de improvisação, mas ao mesmo tempo a gente elogia muito a organização, o planejamento da Alemanha. Então, acho que essas coisas, não só da Alemanha, como de outras seleções também, nós vamos ter que buscar, dentro disso, da organização, do planejamento, buscarmos um futebol com características do futebol brasileiro, mas características que nós temos que colocarmos em evidência dentro do campo. Palavra agora ao Dunga, para que se pronuncie, o presidente Marco Polo falar alguma coisa. Eu acho que é uma retomada de um trabalho, esperando que a gente consiga acrescentar muitas coisas ainda para que a gente chegue no final desse trabalho vencedor. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Uma felicidade imensa. Tá funcionando? Uma felicidade imensa. Agradecer ao convite e a confiança do presidente, Dr. Marco, pela minha retomada novamente à frente da seleção brasileira. Vamos trabalhar em conjunto com as categorias de base, com a coordenação do Galo, assim como a coordenação do Gilmar. É um início de trabalho, apesar da CBF já estar nesse planejamento há 2 anos, nós vamos dar sequência. Importante também que a partir dessa Copa do Mundo a gente não pode colocar como terra arrasada. Teve muitas coisas boas, teve outras que a gente tem que modificar e nós estamos aqui justamente para isso. O Gilmar falou muito bem que a gente viu na Copa do Mundo o quanto é importante o talento, mas o planejamento também é muito importante. O quanto é importante no futebol moderno o marketing, mas quanto é importante também o trabalho dentro de campo e o resultado dentro de campo para que seja sustentado o marketing. Bom, quanto a falar da minha pessoa, você já me conhece, sabe que dificilmente uma pessoa muda, principalmente nos seus princípios, no que diz a ética, transparência, comprometimento e trabalho. Agora também sou um ser humano e sei que eu tenho que melhorar muito no contato com as pessoas, com vocês jornalistas. Talvez a primeira passagem na seleção brasileira, por eu ser oriundo do futebol e não ter tido uma experiência como jogador de futebol, foquei muito mais no trabalho dentro de campo, né? E acho que os resultados que eu obtive, tá aí os números, né? 76% de rendimento, não precisa te falar muito. Agora, é normal também que eu tenho que aprimorar
ao meu relacionamento com a imprensa, que é normal, é a minha culpa, né? A reflexão que eu tive nesses últimos anos, e trabalhei para isso, assim também como trabalhei para me aprimorar. Recentemente na Copa do Mundo tive ótimas experiências com Saki, com Boban, com Wenger, com Gullit, com Baqueiro, falando sobre futebol, mas falando do futebol, aquilo que é dentro de campo, o que um atleta, o que uma equipe necessita. Então foi um aprendizado muito bom. E estamos aqui agora para reiniciar esse trabalho, né, da melhor maneira possível, e que as pessoas, o torcedor, juntamente conosco, assim como vocês, como o Gilmar falou também, estamos prontos para receber críticas, né, a receber sugestões em prol da seleção brasileira. E como foi da primeira vez que eu passei pela seleção, vai ser a segunda, tudo que for bom para a seleção brasileira, nós vamos trabalhar e vamos estar abertos a conversando muito, demonstrando ao torcedor de quanto a gente quer fazer o melhor e realizar todo o nosso planejamento. Já temos um esboço, mas o torcedor brasileiro e vocês também já me conhecem bastante. Eu não vou vender um sonho, é uma realidade. E a realidade precisa de muito trabalho. Então, quando se cria uma expectativa muito grande ao torcedor, né, e o futebol é imprevisível, nada é definitivo, você tem que conquistar cada dia, cada segundo, cada minuto, né, e cada vez mais o futebol está muito parecido em todo mundo, as pessoas muito competentes, muito comprometidas, né, com muito trabalho também. A gente não pode achar que nós somos os melhores, não. Nós já fomos os melhores. Nós temos que resgatar novamente essa capacidade. Nós temos talento para isso, mas a gente não pode não ter a humildade de reconhecer que outras seleções trabalharam muitos anos para chegar até onde eles chegaram, e que nós temos que trabalhar arduamente para reconquistar novamente o direito de estar entre os melhores do mundo, né? Mas, torno a repetir, a gente não pode vender uma ilusão ao torcedor que as coisas são fáceis, que a gente vai conseguir de um dia para o outro. Vai ter que ser um trabalho muito duro a cada dia. Aqui, o Wellington Campos. Eu quero te perguntar o seguinte: a realidade, como disse você hoje, da América do Sul, ela apresenta um quadro diferente para a seleção brasileira. Vai ser difícil se classificar para 2018, e o chamado futebol arte, ele ainda existe? O futebol existe, futebol arte. Vai ser difícil se classificar, como sempre foi, não mudou nada, né? Até porque nós somos o único país que fala português na sul-americano, então isso já é uma dificuldade a mais. O futebol mudou. Antigamente só jogadores brasileiros iam para a Europa ou argentino. Hoje tem um intercâmbio muito grande. Essas seleções se tornaram competitivas. Basta a gente ver a Colômbia, que era um futebol de grande qualidade, e hoje é um futebol muito competitivo. É muito bonito, é muito legal falar o futebol arte, né? Mas o que é o futebol arte? Um goleiro fazer uma defesa também é uma arte. Um zagueiro roubar uma bola, fazer uma interceptação também é uma arte. E as jogadas vão acontecerem naturalmente. O que a gente não pode é querer comparar o futebol lá atrás com agora, né? A gente quer achar que o Pelé a gente vai encontrar toda hora. Pelé não é Pelé, o Pelé é um mito. É diferente, então a gente não pode querer que tenha um Pelé a cada dia, que a gente crie um ídolo a cada dia. O ídolo a gente não se cria. É ele que vai conquistando o espaço a cada dia pela sua performance, pelos seus resultados dentro de campo. Então o Brasil tem jogadores de grande talento, o Brasil sempre vai ter jogadores de grande talento. Agora, nós temos que aliar a esse talento o comprometimento, o trabalho, a humildade, o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio de demonstrar as suas emoções no momento certo, né? E passar para o torcedor, né? Passar para essas crianças que a gente viu as imagens agora, as crianças chorando,